Olá, meus amigos, graça e paz. Eu me chamo Gessivan Santos, sou um simples membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e aqui nessa tarde de sábado o sol já se pôs e já está encerrando o sábado. O que acontece é que neste momento eu quero falar com você algo muito especial da Palavra de Deus, que é sobre as três ressurreições. Você sabia que a Bíblia fala sobre três ressurreições? Isso. Só que as três ressurreições, elas acontecem em 7 tempos. Muito bem. As três ressurreições. A ressurreição geral dos salvos, a ressurreição geral dos perdidos e a ressurreição espiritual, que acontece em 2 tempos, sendo que salvos ressuscita em 3 tempos, ok? Tem 3 tempos de ressurreição de salvo na Bíblia e tem 2 tempos de ressurreição de perdidos na Bíblia. Então, ressurreição de salvos, 3 tempos, ressurreição de perdidos, 2 tempos e ressurreição espiritual, 2 tempos. Então nós temos as 3 ressurreições acontecendo em 7 tempos. E tudo isso está na Bíblia. Nós vamos agora a uma ressurreição de salvos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus 27, do verso... Mateus 27, do verso 50 em diante. Jesus novamente bradou em alta voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, do verso 50 ao verso 53, está dizendo que no dia em que Jesus morreu, as sepulturas de muitas pessoas que estavam mortas no pó da terra, de muitas pessoas que estavam mortos do tempo passado, se abriram no dia que Jesus morreu. Diga amém, aleluia. No dia que Jesus morreu, houve terremoto, a terra tremeu e as sepulturas de pessoas que dormiam no pó da terra se abriram. E quando Jesus ressuscitou, no domingo de manhã, o domingo da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, aquelas pessoas que a sepultura tinha sido abertas, ressuscitaram com Jesus. E foi visto por muitos entrando na cidade santa. Enquanto muitos tentavam dizer, roubaram o corpo de Jesus, as pessoas que ressuscitaram com ele, disse, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Então aqui tem um tempo de ressurreição de pessoas salvas. Um tempo já foi apresentado. Agora, você abre a sua Bíblia em João capítulo 5, verso 28 e 29. João capítulo 5, verso 28 e 29. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O verso 25 diz, na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu só li o verso 25, porque o 25 está dizendo de quem é a voz que eles irão ouvir.
os mortos que estão nos sepulcros. Os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo ou da condenação. Muito bem. Agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13, diz o seguinte: Não quero, porém, que sejas ignorante, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Verso 15: Dizemos, pois, isso a vós pela palavra do Senhor, que nós os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo diz, se nós que estamos vivos, se ficarmos até o dia da vinda do Senhor, de modo algum, iremos subir para o céu, primeiro dos que estão mortos. Eles têm que ressuscitar primeiro, para junto com eles subir para o céu. Olha o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em João 5, 28 e 29 diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação, ou ressurreição do juízo. A Bíblia está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 4 que primeiro vai acontecer uma ressurreição geral. De quem? De todos os salvos. Então, aqui a gente já identifica dois tempos de pessoas salvas. Encontramos em Mateus 27 e encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora nós vamos encontrar também no livro do profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo 2. Daniel 12, versículo 2. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2 está se referindo que, em um certo momento, quando a porta da graça se fechar, que é o tempo da grande tribulação, onde se levantar-se-á Miguel, se você for lendo o texto de Daniel 12, vai perceber isso. Naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá tempo de tribulação tal qual nunca houve. Desde que existiu nação até aquele tempo, e naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles, aí o verso 2, e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para vergonha e desprezo eterno. Aqui no livro do profeta Daniel está dizendo que no tempo da grande tribulação, que acreditamos, de acordo com alguns estudos proféticos, que esse tempo da grande tribulação, que vai haver essa ressurreição, onde vai ressuscitar dois grupos de pessoas, um grupo salvo e um grupo de pessoas perdidas. Essa ressurreição aqui ainda não é a ressurreição geral de todos os salvos.
também não é a ressurreição geral dos perdidos. É uma ressurreição parcial ou especial, onde vai ressuscitar só um grupo de pessoas para ver Jesus voltando. Um grupo de pessoas salvas e um grupo de pessoas perdidas para ver Jesus voltando. Enquanto os salvos irão dizer, esse é o nosso Deus, em quem a gente aguardávamos, e na sua salvação nos alegraremos, alguns perdidos irão ressuscitar para dizer, foi esse aí que nós o crucificamos. Foi ele que nós o matamos na cruz. Chegou a hora da vingança desse Deus. Então aqui nesse momento você já vê uma ressurreição de perdidos, um momento. E também viu uma ressurreição de salvos, um momento. Então nós identificamos 3 momentos de ressurreição de salvos. Mateus 27 disse que algumas pessoas ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Primeiro momento. João 5 e 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses fala da ressurreição geral de todos os salvos. Ok? De acordo com Apocalipse capítulo 20 também, o verso 6 que diz que os que participarem da primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Então, em coligação com Daniel 12:2, nós temos Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo. Também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão. Por causa dele, assim seja, amém. Eu lhe pergunto, as pessoas que mataram Jesus, que perfurou o lado dele, as frontes, as mãos e os pés, estão perdidas ou estão salvas? Estão perdidas. Daniel 12:2 diz que alguns irão ressuscitar no mesmo momento para receber a vida eterna e outros irão ressuscitar para receber a condenação. De acordo com Apocalipse 1, verso 7, esses textos estão ligados, dizendo que nesse momento da grande tribulação, qual nunca houve, das 7 pragas do Apocalipse 16 caindo sobre o mundo, irá ter uma ressurreição parcial, onde um grupo de pessoas perdidas vai ressuscitar para ver Jesus voltando. E um grupo de pessoas salvos vai ressuscitar para ver Jesus voltando e subir com ele para os céus. Diga amém. Então aqui você já viu um momento de pessoas perdidas ressuscitando. E já viu 3 momentos de pessoas salvas ressuscitando. Agora vamos abrir em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Verso 1 até o verso 6. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E levantou no abismo sem fundo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até os 1000 anos se cumprissem. E após isso ele deveria ser solto por pouco tempo. E eu vi tronos e assentarem sobre eles, e o julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra, e que não havia adorado a besta nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram, até que os 1000 anos findassem. Essa é a primeira ressurreição.
Verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A Bíblia está dizendo que os que participarem da primeira ressurreição, sobre esses a morte não tem autoridade. Mas a segunda morte vai ter autoridade sobre aqueles que não participarem da primeira ressurreição. Ou seja, a ressurreição geral de todos os perdidos só irá acontecer depois dos 1000 anos. É o que diz a Bíblia aqui no verso 6 de Apocalipse capítulo 20. Ok? Então até agora nós vimos aqui falando sobre três momentos de ressurreição de salvos, 2 momentos de ressurreição dos perdidos, que vai ser Daniel 12, 2 e Apocalipse 1, verso 7. Alguns perdidos irão ressuscitar para ver Jesus voltando e depois eles vão ter que morrer de novo para poder ressuscitar depois do milênio e morrer de novo. É o que a Bíblia está dizendo. Agora nós vamos falar de 2 momentos da ressurreição espiritual. Teve um momento de ressurreição espiritual no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 37. O profeta viu um vale cheio de ossos. E ele perguntou, alguém perguntou ao profeta, por acaso esses ossos podem reviver? E ele disse, tu o sabes, meu Senhor. E a resposta foi, profetiza e os ossos viverão. Foi profetizado, batia ossos com ossos, e de repente aqueles ossos reviveram, representando a casa de Israel, que estava na mornidão espiritual, estavam mortos espiritualmente. A pessoa, para ter vida, é preciso ter o autor da vida, Jesus Cristo. Ele diz que fora dele não existe vida. O povo de Israel, fora de Deus, estavam totalmente mortos. Por isso precisava de uma ressurreição espiritual e foram ressuscitados. Teve um momento no Novo Testamento onde Cristo diz para Pedro, eu vi Satanás descendo como um relâmpago do céu e ele estava trabalhando acerca de você, mas eu clamei por você e tu, quando ressuscitares, fortalece os teus irmãos. Um momento do Antigo Testamento, ressurreição espiritual. A casa de Israel várias vezes foi ressuscitado. Agora no Novo Testamento Jesus diz para Pedro e o apóstolo Paulo em Efésios 5,14. Em Efésios 5,14 ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu te pergunto, essa pode ser a sua situação hoje? Você se encontra nesse momento morto espiritualmente? Estar adormecido e precisa se acordar? Diz a Bíblia, diz o próprio Cristo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Você precisa ressuscitar. E o dono da vida, Jesus, que quer te restaurar, está te chamando. Diz um escrito inspirado, comentando Apocalipse 3:20. Jesus está como um vendedor ambulante, de casa em casa, batendo de porta em porta, querendo entrar no nosso coração. E por que não entra? A resposta foi, porque o amor ao pecado está fechando a porta do coração. Se por acaso amamos o pecado, diz a Bíblia que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nos voltemos para Ele, pois Ele é rico em perdoar. Amiga, eu quero te dizer uma coisa. Jesus te chama e eis o momento oportuno de você tomar a sua decisão. Chegará o momento em que pessoas correrão de mar a mar, de norte a norte, de oriente a oriente, procurando o pão. Diz a Bíblia, mas não é fome de pão, nem sede de água. É fome de ouvir a palavra do Senhor. Sede de ouvir a palavra do Senhor. Jesus, o pão da vida. Aquele que nasceu lá em Belém, cidade do pão. Jesus diz em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão espiritual. Quando ele diz,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz: aquele que estiver em mim viverá. A sua fome será saciada. Não só de sede, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo simboliza e representa a água da vida. Por isso que o profeta Amós, ele diz, não é sede de água, mas é sede de ouvir a palavra. É sede de ser convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está à disposição hoje. Eu e você podemos tê-lo. O dia está terminando, está escurecendo, mas o maior escuro que a gente possa ter nesta vida é as trevas espirituais. Jesus quer nos despertar para a nova vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Romanos 13:11, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O Senhor é conosco, meu irmão. Tome uma posição de andar firme com o Senhor. Neste momento, quero orar por nós. Tome a tua decisão enquanto é tempo. Senhor Deus, nós queremos, neste momento, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Queremos te pedir que nos restaure e nos reavive para ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Estas coisas nós te pedimos, Senhor. Oro pelos ouvintes, que eles tenham força de vontade de seguir a tua palavra e andar segundo ela. Isso é o que te pedimos nesse momento. Nos ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. É o que te pedimos, desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.